Ele pensou que aquela noite seria apenas um deslize, um capricho proibido. A vizinha chorando à porta, o vestido colado ao corpo molhado de chuva, os olhos suplicantes que ele já não conseguia mais ignorar. Ele a tomou para si, arrancando sua virgindade com uma mistura de desejo e culpa, acreditando ser apenas um homem fraco diante da tentação. Mas quando ela, ainda nua nos lençóis dele, revelou o segredo pelo qual o procurara, sua paz se desfez como vidro estilhaçado. Aquela garota não era apenas vítima do destino, e agora, preso em seus lábios, seu corpo e suas sombras, ele descobriria o preço devastador de ter cruzado a linha. Porque depois dela, não havia mais caminho de volta. Se histórias de amor intensas e inesperadas como esta tocam o seu coração, se inscreve aqui no canal e comente o que achou. Todos os dias postamos novas tramas que emocionam e surpreendem. Descubra agora o romance que ninguém ousou viver. A chuva de março em Curitiba tinha o cheiro metálico das mudanças que ninguém consegue prever. Heitor Silveira ajustou o nó da gravata pela terceira vez naquela manhã, observando pelo espelho do banheiro o reflexo de um homem de 42 anos que parecia carregar o peso de uma vida inteira nas costas. O apartamento duplex no Batel estava silencioso como sempre. Juliana já havia saído para o salão de beleza que administrava no centro da cidade, deixando apenas o aroma enjoativo do perfume francês que ela insistia em usar desde a faculdade. 20 anos de casamento, 20 anos de jantares pontuais às 8, de conversas sobre investimentos e reformas, de sexo protocolar aos sábados à noite. Juliana era uma mulher bonita, isso ele nunca negara, mas havia algo nela que se cristalizara com o tempo. Uma frieza que parecia brotar de dentro para fora, como gelo se formando em água parada. Eles se conheceram na faculdade de administração. Namoraram por 4 anos. Casaram numa cerimônia que custou mais que um apartamento. E desde então, viviam numa dança silenciosa de polidez e indiferença. Heitor trabalhava numa construtora de médio porte, ocupando um cargo de gerência que lhe dava conforto sem ostentação. Não era rico, mas tinha o suficiente para manter o padrão de vida que Juliana exigia. Apartamento bem localizado, carro do ano, férias anuais em Gramado ou Campos do Jordão. Uma vida mediana, segura, previsível. Uma vida que até pouco tempo atrás ele acreditava ser o máximo que poderia esperar da existência. Foi numa tarde de sexta-feira, enquanto regava as plantas da varanda, que ele a viu pela primeira vez de verdade. Mariana Pereira morava na casa dos fundos do prédio vizinho, uma construção antiga que contrastava com os edifícios modernos que vinham surgindo no bairro. Ela devia ter uns 25 anos, talvez menos, e havia algo em seus movimentos que chamava a atenção. Não era exatamente bonita no sentido convencional, não tinha a pele impecável de Juliana nem seus cabelos sempre arrumados, mas possuía uma intensidade que parecia irradiar de dentro para fora. Heitor começou a notar os pequenos detalhes. A forma como ela estendia roupas no varal, os braços esticados revelando a curva sutil da cintura. O jeito que mordia o lábio inferior quando concentrada. Os vestidos simples que usava, sempre um pouco largos demais, como se estivesse escondendo o próprio corpo. E principalmente os olhos. Mesmo à distância, ele conseguia perceber que havia algo de selvagem naquele olhar. Uma melancolia feroz que destoava da submissão aparente. As observações se tornaram um hábito. Toda manhã, enquanto tomava café, Heitor se posicionava discretamente na janela da cozinha, fingindo ler jornal enquanto esperava que ela aparecesse. Descobriu que Mariana acordava cedo, sempre antes das 7, e que tinha o costume de sentar no pequeno banco de madeira do quintal para tomar chimarrão antes de começar os afazeres domésticos. Havia uma rotina melancólica naqueles momentos, como se ela estivesse tentando extrair alguns minutos de paz antes que o dia a engolisse. Aos poucos, Heitor foi descobrindo mais sobre a vida dos Pereira. O pai, Osvaldo, era um homem de pouco mais de 50 anos que trabalhava como mecânico numa oficina do bairro. A mãe, Vera, ficava em casa, cuidando de uma horta pequena e passando roupas para fora. Pareciam pessoas simples, trabalhadoras, mas havia algo na dinâmica da família que incomodava Heitor. As vozes que vinham da casa sempre soavam altas demais, especialmente a do pai,
E várias vezes ele viu Mariana sair correndo para o quintal, depois de discussões que faziam os vizinhos fecharem as janelas. O primeiro contato real aconteceu numa manhã de segunda-feira. Heitor desceu para buscar correspondência quando encontrou Mariana lutando com uma caixa pesada na portaria do prédio dela. Sem pensar muito, se ofereceu para ajudar. Ela hesitou por um momento, os olhos escuros estudando o rosto dele como se tentasse decifrar suas intenções, antes de aceitar com um sorriso tímido que fez algo estranho se mexer no peito de Heitor. "Obrigada", ela disse, a voz mais grave do que ele esperava. "Eu conseguiria sozinha, mas não precisa se justificar." Heitor interrompeu, carregando a caixa até a porta da casa. "Moro ali no prédio da frente." "Heitor." "Mariana." A mão dela era pequena e um pouco áspera quando apertaram as palmas. "Eu sei quem você é. Já vi você na varanda." Houve um momento de silêncio constrangedor. Heitor se perguntou se ela havia percebido suas observações, se havia sido óbvio demais em sua curiosidade. Mas no sorriso de Mariana não havia julgamento, apenas uma cumplicidade inesperada, como se ela também o tivesse notado. A partir daquele dia, os encontros casuais se tornaram mais frequentes. Heitor começou a ajustar seus horários para coincidir com os de Mariana. Descia para buscar pão na padaria da esquina, no mesmo momento em que ela voltava do mercado. Checava a correspondência quando a via varrendo a calçada. Eram conversas breves, cheias de pausas e sorrisos contidos, mas havia uma tensão crescente no ar. Uma eletricidade que nenhum dos dois ousava nomear. Mariana era diferente de qualquer mulher que Heitor já havia conhecido. Falava pouco sobre si mesma, mas quando o fazia, suas palavras tinham peso. Contou que havia largado a faculdade de pedagogia no segundo ano porque o pai não conseguiu mais pagar, que trabalhava esporadicamente como diarista para complementar a renda da família, que sonhava em viajar para lugares onde ninguém a conhecesse. Havia uma tristeza antiga em suas palavras, mas também uma força silenciosa que impressionava Heitor. "Às vezes eu fico imaginando como seria acordar numa casa diferente", ela disse certa tarde, enquanto os dois dividiam um banco na pracinha do bairro. Numa cidade diferente, com pessoas diferentes, ser alguém completamente novo. Heitor não soube o que responder. A vida inteira ele havia buscado exatamente o oposto: estabilidade, previsibilidade, a segurança de acordar todos os dias, sabendo exatamente o que esperar. Mas na voz de Mariana, a ideia de recomeçar soava como a coisa mais natural do mundo. As semanas passaram e a atração entre eles se tornou inegável. Heitor começou a fantasiar com Mariana durante as noites mornas ao lado de Juliana, imaginando como seria tocar aquela pele que parecia mais quente que o normal, como seria ouvir a voz dela sussurrando seu nome. Sentia-se culpado, mas não conseguia parar. Era como se Mariana tivesse destravado algo que estava adormecido dentro dele há anos. Foi numa quinta-feira à noite que tudo mudou. Heitor voltava do happy hour, que tinha virado tradição com alguns colegas de trabalho, quando viu um movimento estranho na casa dos Pereira. Havia um carro preto estacionado na frente, e através da janela iluminada da sala, conseguia ver silhuetas gesticulando de forma agitada. A voz de Osvaldo soava mais alta que o normal, quase aos gritos, e de vez em quando era interrompida por uma voz masculina que Heitor não reconhecia. Mariana apareceu na janela do quarto por alguns segundos, o rosto pálido destacado contra a cortina clara. Mesmo à distância, Heitor conseguiu perceber que ela estava chorando. Algo dentro dele se contraiu, um instinto protetor que não sabia que possuía. Ficou parado na varanda do próprio apartamento, tentando decidir se deveria fazer alguma coisa, quando a porta da casa se abriu violentamente. Um homem alto, de terno escuro e cabelos grisalhos, saiu caminhando com passos decididos até o carro. Atrás dele, Osvaldo seguia gesticulando, a voz carregada de desespero. Heitor não conseguiu ouvir as palavras, mas o tom era inconfundível, súplica misturada com medo. O homem de terno entrou no carro sem olhar para trás, e o som do motor cortou a noite como uma lâmina. Mariana não apareceu no quintal na manhã seguinte, nem na outra. Heitor tentou manter a rotina normal, mas estava inquieto, a mente voltando constantemente para a cena que presenciara. Quando finalmente a viu, 3 dias depois, ela parecia diferente. Mais magra, com olheiras profundas,
os ombros curvados como se carregasse um peso invisível. "Tudo bem?" ele perguntou quando se encontraram na padaria. Mariana o olhou por um longo momento antes de responder. "Meu pai tem dívidas", disse simplesmente. "Muitas dívidas." Heitor esperou que ela continuasse, mas Mariana se limitou a pegar o pão e se afastar. Havia algo final naquele gesto, como se ela estivesse se despedindo, e foi nesse momento que ele percebeu. Estava apaixonado. Não apenas atraído ou interessado. Completamente, desesperadamente apaixonado por uma mulher que mal conhecia, que vivia num mundo completamente diferente do seu, que estava claramente enfrentando problemas que ele não conseguia compreender. A semana que se seguiu foi tortura pura. Heitor mal conseguia se concentrar no trabalho. Respondia às tentativas de conversa de Juliana com monossílabos. Passava horas na varanda esperando um vislumbre de Mariana que não vinha. Quando ela finalmente apareceu, foi numa noite de sexta-feira, durante uma chuva torrencial que transformara as ruas em rios. Heitor estava chegando em casa, ligeiramente alcoolizado depois de mais uma tentativa frustrada de se distrair no bar, quando a viu. Mariana estava sentada no degrau da porta da casa, completamente encharcada, o vestido colado ao corpo como uma segunda pele. Havia algo nos olhos dela que ele nunca tinha visto antes. Não apenas tristeza, mas uma determinação feroz, quase desesperada. Ela se levantou quando o viu e caminhou até ele sem dizer uma palavra. A chuva escorria pelo rosto dela, misturando-se com lágrimas que Heitor não tinha certeza se existiam. E então, sem aviso, sem permissão, sem qualquer hesitação, Mariana se ergueu nas pontas dos pés e o beijou. O beijo tinha gosto de chuva e desespero, de decisões tomadas no último momento antes do abismo. As mãos dela se agarraram na camisa molhada dele, puxando-o para mais perto, e Heitor sentiu o mundo inteiro se reorganizar ao redor daquele momento. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, os olhos fixos um no outro como se tentassem memorizar cada detalhe. "Não posso mais voltar para casa", Mariana sussurrou, a voz quebrada pela emoção. "Não hoje." Heitor não perguntou por quê. Não perguntou sobre as consequências, sobre Juliana dormindo no apartamento acima, sobre o que aquilo significava. Simplesmente a pegou pela mão e a levou para o quartinho dos fundos do prédio, um espaço pequeno onde o zelador guardava ferramentas e que ninguém mais usava. Ali, entre cheiro de tinta e umidade, eles se disparam com a urgência de quem sabe que pode não haver uma segunda chance. As mãos de Heitor tremiam enquanto desabotoava o vestido molhado de Mariana, revelando uma pele que parecia irradiar calor próprio. Ela era mais magra do que ele imaginara, mas havia uma força surpreendente naquele corpo pequeno, uma intensidade que se manifestava em cada toque, em cada suspiro. Fizeram amor com uma mistura de ternura e desespero que Heitor nunca havia experimentado. Mariana era ao mesmo tempo frágil e feroz, se entregando completamente, mas também tomando o que queria, guiando as mãos dele, sussurrando instruções que o incendiavam. E quando ela gritou seu nome no clímax, Heitor sentiu que estava descobrindo pela primeira vez o que significava realmente desejar alguém. Depois, enquanto ela descansava aninhada em seus braços, Mariana contou a verdade. Seu pai devia uma quantia impossível a um homem conhecido apenas como o advogado, um agiota que operava na região metropolitana de Curitiba e que tinha fama de cobrar dívidas de formas pouco convencionais. As ameaças tinham começado meses atrás, mas na semana anterior tinham se tornado mais específicas, mais pessoais. "Ele quer que eu quite a dívida do meu pai", Mariana disse, a voz baixa e controlada, de um jeito específico. "Disse que uma filha bonita vale mais que dinheiro." Heitor sentiu a raiva subir pelo peito como lava. "E seus pais aceitaram isso?" "Meu pai está desesperado. E minha mãe?" Mariana suspirou. "Minha mãe acha que é melhor eu me sacrificar por eles do que toda a família morrer." "E você? O que você acha?" Mariana se virou para encará-lo, os olhos brilhando na penumbra do quartinho. "Eu acho que se vou perder minha virgindade para salvar minha família, pelo menos quero escolher com quem." A sinceridade crua daquelas palavras atingiu Heitor como um soco. Ele entendeu que não havia sido escolhido por amor ou paixão, mas por ser uma alternativa menos terrível ao que a esperava. E mesmo assim, estranhamente,
Isso não diminuiu a intensidade do que sentia por ela. Se alguma coisa, fez com que a admirasse ainda mais. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo, ouvindo a chuva diminuir gradualmente lá fora. Heitor sabia que aquela noite mudaria tudo, que não haveria como voltar atrás. Também sabia que estava entrando em um território perigoso, onde as regras que havia seguido a vida inteira não se aplicavam. Mas quando olhava para Mariana adormecida em seus braços, nada disso parecia importar. O que ele não sabia ainda era que a verdadeira tempestade estava apenas começando. O amanhecer chegou carregado de culpa e desejo em proporções que Heitor não sabia como equilibrar. Mariana havia partido antes do sol nascer, deixando apenas o perfume suave da pele dela impregnado em suas roupas e uma sensação de vazio que parecia ter se instalado permanentemente em seu peito. Ele subiu para o apartamento em silêncio, tomou um banho demorado tentando organizar os pensamentos, e quando Juliana apareceu na cozinha para o café da manhã, teve a impressão de que ela podia ver a traição estampada em seu rosto. "Você chegou tarde ontem", ela comentou sem levantar os olhos da xícara de café, a voz neutra como sempre. O elevador fez barulho. Reunião com fornecedores. Heitor mentiu, surpreendendo-se com a facilidade com que a mentira saiu. "Você sabe como é, essas coisas se estendem." Juliana assentiu e voltou sua atenção para o tablet, checando os compromissos do salão. Era uma mulher bonita aos 40 anos. Mantinha a forma com um personal trainer 3 vezes por semana e gastava uma fortuna em tratamentos estéticos. Seus cabelos loiros sempre impecáveis, as unhas sempre feitas, as roupas sempre coordenadas. Uma esposa perfeita para um homem de classe média que queria projetar sucesso. Mas naquela manhã, olhando para ela, Heitor se perguntou quando havia sido a última vez que realmente a desejara. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Heitor não conseguia se concentrar no trabalho, respondia e-mails no automático, participava de reuniões sem absorver uma palavra do que era discutido. Sua mente estava constantemente voltada para Mariana, a textura da pele dela, o som dos suspiros, a forma como havia sussurrado seu nome no momento mais íntimo. Mas mais que o desejo físico, o que o atormentava era a preocupação. O que estava acontecendo com ela? O advogado havia cobrado a dívida? Ela estava bem? Estava arrependida? Durante 3 dias ele não a viu. A casa dos Pereira parecia estranhamente silenciosa, as cortinas fechadas mesmo durante o dia. Heitor chegou a bater na porta na quarta-feira à noite, fingindo que estava procurando um gato perdido, mas ninguém atendeu. O desespero começou a tomar conta dele de uma forma que não conseguia controlar. Foi numa quinta-feira, exatamente uma semana depois daquela noite chuvosa, que Mariana reapareceu. Heitor a viu pela janela da cozinha, sentada no banco do quintal, mas havia algo diferente nela. Estava mais magra, o rosto mais pálido, os ombros caídos como se carregasse um peso invisível. Quando seus olhos se encontraram através da distância entre os prédios, ela não sorriu. Apenas o fitou por um longo momento antes de entrar em casa. Naquela noite, Heitor inventou uma desculpa para sair. Disse a Juliana que precisava comprar remédio na farmácia de plantão. E ficou rondando a casa dos Pereira até que conseguiu interceptar Mariana na saída para o mercado. "Preciso falar com você", ele disse, tentando manter a voz baixa. Mariana olhou ao redor nervosamente antes de responder. "Não é seguro, meu pai anda desconfiado. Então vamos para outro lugar. Por favor." Ela hesitou por um momento que pareceu eterno antes de concordar. Caminharam em silêncio até uma lanchonete 20 quarteirões dali, um local escuro e quase vazio onde poderiam conversar sem serem vistos por conhecidos. Mariana pediu apenas um café, que mexeu nervosamente sem beber. "Aconteceu alguma coisa?" Heitor perguntou, chegando direto ao ponto. "Ele apareceu no sábado", Mariana disse, a voz baixa e controlada. "O advogado disse que o prazo venceu e que ou eu pagava a dívida do meu jeito ou minha família pagaria do jeito dele." Heitor sentiu o sangue gelar. "E?" "Eu disse que precisava de mais tempo, que estava tentando conseguir dinheiro." Mariana finalmente levantou os olhos para encará-lo. "Ele me deu até domingo. 3 dias. E depois disso?" "Depois disso, ele disse que vai mandar alguns homens conversarem com meu pai. E que a conversa não vai ser amigável,
Heitor estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela. Estava gelada como gelo. Existe outra solução. Você pode fugir. Mariana sorriu de forma amarga. Para onde? Com que dinheiro? E meus pais? Você acha que ele vai deixar eles em paz se eu desaparecer? Era uma pergunta para a qual Heitor não tinha resposta. Ficaram em silêncio por alguns minutos, o peso da situação pairando sobre eles como uma nuvem escura. Foi então que Mariana disse algo que mudou tudo. Eu pensei em você nestes dias. Ela murmurou, sem olhá-lo diretamente. No que aconteceu entre nós. E percebi que pela primeira vez na vida eu escolhi alguma coisa. Não foi meu pai decidindo. Não foi minha mãe me pressionando. Não foi a necessidade me forçando. Eu quis estar com você naquela noite. As palavras dela atingiram Heitor como um soco no estômago. Havia uma honestidade crua ali que o desarmava completamente. Eu também pensei em você, ele confessou. O tempo todo. Não consigo pensar em mais nada. Mariana finalmente bebeu um gole do café. Isso é perigoso. Por quê? Porque estou começando a imaginar como seria se as coisas fossem diferentes. Se eu fosse livre, se você fosse livre. Se pudéssemos ser só duas pessoas que se desejam, sem toda essa complicação ao redor. Heitor sentiu o coração acelerar. E como seria? Não sei. Mas sei que queria descobrir. Eles saíram da lanchonete caminhando lado a lado, mas sem se tocar. Havia uma tensão elétrica no ar, uma consciência aguda da presença um do outro que tornava cada passo uma pequena tortura. Quando chegaram à esquina onde precisavam se separar, Mariana parou e se virou para ele. Você tem celular? Ela perguntou. Heitor assentiu e ditou o número. Mariana memorizou sem anotar. Se alguma coisa acontecer, ela disse. Eu ligo. Promete que vai atender. Prometo. Ela ficou parada por um momento, como se quisesse dizer mais alguma coisa, antes de se afastar rapidamente. Heitor a observou até que ela desapareceu na curva da rua, sentindo que uma parte dele ia junto. Os 2 dias seguintes foram uma agonia. Heitor mantinha o celular sempre por perto, checava a cada poucos minutos se não havia perdido alguma chamada. Tentava manter a rotina normal, mas Juliana começou a fazer comentários sobre seu comportamento estranho. Você anda muito distraído, ela disse durante o jantar de sábado. Problemas no trabalho? Apenas uns contratos complicados. Heitor respondeu evitando seu olhar. Talvez devêssemos fazer uma viagem. Uns dias em Gramado, para você relaxar. A ideia de ficar trancado num hotel com Juliana enquanto Mariana enfrentava o que quer que fosse que o advogado tinha planejado, fez Heitor se sentir fisicamente enjoado. Não é um bom momento, ele disse. Talvez mês que vem. Juliana o estudou por um momento que durou tempo demais. Você tem certeza de que está tudo bem? Você parece diferente. Estou só cansado. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Heitor se recolheu ao escritório, fingindo trabalhar em relatórios. Mas na verdade ficou observando a casa dos Pereira pela janela. As luzes estavam acesas, mas não havia movimento. O silêncio parecia ominoso. No domingo de manhã, Heitor acordou com um nó no estômago. Era o dia do ultimato. Passou a manhã tentando se distrair com afazeres domésticos, mas seus olhos voltavam constantemente para a janela. Juliana saiu para almoçar com as amigas, deixando-o sozinho com sua ansiedade crescente. Foi por volta das 3 da tarde que ele viu movimento na casa dos Pereira. Um carro preto, o mesmo que havia visto na semana anterior, estacionou na frente. 2 homens saíram. O advogado e outro sujeito mais jovem, de ombros largos e expressão intimidadora. Eles entraram na casa sem bater. Heitor ficou grudado na janela, o coração batendo descompassado. Através das cortinas semi-abertas da sala dos Pereira, conseguia ver silhuetas se movendo. De vez em quando, uma voz se elevava, a de Osvaldo, sempre em tom de súplica. A conversa durou quase 1 hora. Quando os homens finalmente saíram, Osvaldo os acompanhou até o carro. Mesmo à distância, Heitor podia ver que o homem estava visivelmente abalado. O advogado disse algo que fez Osvaldo assentir vigorosamente antes de voltar para casa com passos apressados. O celular de Heitor tocou às 7 da noite. Alô? Ele atendeu, reconhecendo o número de Mariana. Sou eu.
A voz dela estava estranha, controlada demais. Pode conversar? Sim, Juliana não está. O que aconteceu? Ele veio hoje. Disse que o prazo acabou e que segunda-feira à noite vai mandar alguém me buscar, para levar num lugar onde a gente vai acertar as contas. Heitor fechou os olhos, sentindo a raiva queimar no peito. E seus pais? Meu pai concordou. Disse que é melhor eu me sacrificar do que toda a família morrer. A voz dela quebrou um pouco. Minha mãe chorou, mas não disse nada. Você não pode aceitar isso. Não tenho escolha. Sempre há escolha. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Quando Mariana falou novamente, sua voz soava diferente, mais determinada. Na verdade, liguei porque queria te fazer um pedido. Qualquer coisa. Quero passar essa noite com você. A noite toda. Pode ser a última vez que faço uma escolha livre na minha vida e quero escolher estar com você. Heitor engoliu em seco. Juliana vai chegar em algumas horas. Então vamos para outro lugar. Um hotel, não importa. Só preciso sentir que ainda tenho controle sobre alguma coisa. A súplica na voz dela era impossível de resistir. Onde você quer me encontrar? Conhece o Motel Estrela, na BR-277? É longe o suficiente para ninguém nos reconhecer. Heitor conhecia o lugar de nome, embora nunca tivesse frequentado. Te encontro lá em 1 hora. Heitor? Sim. Obrigada. Por tudo. Ela desligou antes que ele pudesse responder. Heitor ficou parado por alguns minutos, o telefone ainda na mão, tentando processar o que estava prestes a fazer. Estava se envolvendo cada vez mais profundamente numa situação perigosa, traindo a esposa, colocando sua vida estável em risco por uma mulher que mal conhecia. E mesmo assim, não conseguia imaginar fazendo outra coisa. Ele inventou uma desculpa para Juliana. Disse que precisava ir ao escritório resolver uma emergência e saiu de casa com o coração disparado. O motel ficava a 40 minutos de distância, numa região industrial onde a luz dos postes criava círculos amarelados no asfalto molhado. Era exatamente o tipo de lugar que ele jamais imaginara frequentar. Mariana já estava esperando no estacionamento quando ele chegou. Usava um vestido preto simples e uma jaqueta jeans, os cabelos presos num rabo de cavalo baixo. Havia algo diferente em sua postura. Não a submissão resignada dos últimos dias, mas uma determinação feroz, quase desafiadora. Pensei que você não viria, ela disse quando ele se aproximou. Eu sempre venho quando você chama. Eles alugaram um quarto simples, com cama de casal, ar-condicionado e uma televisão pequena. Não era luxuoso, mas estava limpo e, mais importante, era privado. Assim que a porta se fechou, Mariana se virou para Heitor com uma intensidade que o pegou desprevenido. Essa noite eu não quero pensar em mais nada, ela disse caminhando até ele. Não quero pensar no que vai acontecer amanhã. Não quero pensar nas consequências, só quero sentir. Ela o beijou antes que ele pudesse responder, mas havia algo diferente naquele beijo. Era mais urgente, mais desesperado, como se ela estivesse tentando extrair toda a vida que pudesse daquele momento. As mãos dela trabalharam rapidamente nos botões da camisa dele, enquanto ele lutava com o zíper do vestido dela. Fizeram amor com uma intensidade que beirava o desespero. Mariana era mais ousada dessa vez, tomando iniciativas que o surpreenderam e o incendiaram. Ela o guiou, sussurrou no ouvido dele o que queria, gemeu seu nome como uma oração. E quando chegaram ao clímax juntos, Heitor teve a certeza de que nunca mais seria o mesmo. Depois, enquanto ela descansava aninhada em seus braços, Mariana contou mais sobre sua vida. Sobre como sempre se sentira presa, primeiro pelas expectativas dos pais, depois pela situação financeira da família. Sobre os sonhos que havia abandonado, os planos que nunca conseguira colocar em prática. Sabe o que mais me dói? Ela disse, traçando círculos preguiçosos no peito dele. Não é nem o que vai acontecer comigo. É saber que depois de tudo isso, meus pais vão continuar sendo os mesmos. Vão arrumar outras dívidas, outros problemas, e eu terei me sacrificado por nada. Heitor a abraçou mais forte. Não fala assim. É a verdade. Você sabe que é. Eles fizeram amor mais 2 vezes durante a noite, cada vez com uma urgência diferente, como se estivessem tentando memorizar cada toque, cada sensação.
Entre uma vez e outra, conversaram sobre tudo e nada, sobre livros que tinham lido, lugares que gostariam de conhecer, memórias da infância. Havia uma intimidade ali que ia muito além do físico, uma conexão que Heitor nunca havia experimentado. Quando o amanhecer começou a clarear as cortinas do motel, eles sabiam que precisavam se separar. Mariana se vestiu em silêncio, evitando o olhar dele. "O que vai acontecer agora?" Heitor perguntou. "Agora eu volto para casa e espero." Ela respondeu, ajustando a jaqueta. "E você volta para a sua vida." "Mariana?" "Não." Ela se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. "Não torna isso mais difícil do que já é. Por favor." Ela se aproximou dele uma última vez. Depositou um beijo suave em seus lábios e saiu sem olhar para trás. Heitor ficou sentado na borda da cama por muito tempo depois que ela partiu, tentando entender como sua vida havia se tornado tão complicada em tão pouco tempo. O que ele não sabia era que aquela noite havia sido apenas o começo, e que as revelações que estavam por vir iriam abalar as estruturas de tudo em que acreditava. A segunda-feira amanheceu com um céu carregado de nuvens escuras que pareciam refletir o estado de espírito de Heitor. Ele havia passado o domingo inteiro em estado de alerta, checando o celular obsessivamente, observando a casa dos Pereira pela janela, tentando elaborar algum plano que pudesse salvar Mariana da situação em que se encontrava. Mas cada cenário que imaginava esbarrava na realidade cruel. Ele não tinha dinheiro suficiente para quitar a dívida, não tinha contatos no submundo para negociar com o advogado, e qualquer tentativa de envolver a polícia poderia resultar em consequências ainda piores para a família Pereira. Juliana notou sua agitação durante o café da manhã, mas ele conseguiu desviar suas perguntas com desculpas sobre pressão no trabalho. O que mais o atormentava era a sensação de impotência. Pela primeira vez na vida, ele se importava profundamente com alguém e não conseguia protegê-la. A rotina do escritório se tornou uma tortura, cada minuto se arrastando como uma eternidade, enquanto ele imaginava o que estaria acontecendo com Mariana. Foi por volta das 3 da tarde que recebeu uma ligação inesperada. O número não estava salvo em seus contatos, mas reconheceu a voz imediatamente. "Heitor Silveira?" A voz era grave, pausada, com um sotaque que ele não conseguiu identificar. "Sim, quem fala?" "Meu nome é Eduardo Mendes. Acredito que você conhece uma pessoa que me interessa muito." O sangue de Heitor gelou. Era o advogado. "Não sei do que está falando." "Claro que sabe. Mariana Pereira. Uma jovem muito interessante, você não acha? Com um gosto peculiar para homens mais velhos e casados." A ameaça implícita nas palavras fez Heitor cerrar os punhos. "O que você quer?" "Uma conversa. Hoje à noite, às 9 horas, no Armazém São José, na Rua Voluntários da Pátria. Venha sozinho." "E se eu não for?" "Então amanhã você vai ler sobre uma família inteira que foi vítima de um acidente muito trágico." Acidentes domésticos são tão comuns ultimamente, não é mesmo? A linha ficou muda. Heitor ficou parado por vários minutos, o telefone ainda na mão, tentando processar o que acabara de ouvir. Como o advogado sabia sobre ele e Mariana? Alguém os havia visto? Ou havia outra explicação mais sinistra? O resto da tarde passou num borrão de ansiedade e especulações. Heitor tentou se concentrar no trabalho, mas era impossível. Às 6 da noite, inventou uma desculpa para sair mais cedo e dirigiu para casa, onde encontrou Juliana organizando papéis na mesa da sala. "Você chegou cedo", ela comentou sem levantar os olhos dos documentos. "Pensando bem, que bom. Precisamos conversar sobre umas coisas." "Que tipo de coisas?" Juliana finalmente o olhou, e havia algo diferente em sua expressão. Uma frieza que ia além do usual, quase calculista. "Sentar, Heitor. É sobre negócios." Ele se sentou relutantemente na poltrona oposta ao sofá. Os papéis espalhados na mesa pareciam ser contratos ou documentos legais, mas ele não conseguia ler o conteúdo à distância. "Você sabe que o salão tem ido muito bem ultimamente." Juliana começou, organizando os papéis com movimentos precisos. "Tanto que estou pensando em expandir, abrir uma segunda unidade." "Isso é ótimo." Heitor respondeu, sem conseguir se concentrar na conversa.
Sua mente estava voltada para o encontro marcado para as 9 da noite. Só que para isso preciso de capital de giro, um investimento significativo. Ela pegou um dos documentos e estendeu para ele. Por isso vou precisar usar nossa casa como garantia em alguns empréstimos. Heitor pegou o papel sem muito interesse, mas as palavras na página fizeram seu sangue gelar. Não era um contrato de empréstimo comercial, era um documento de transferência de propriedade e o nome do beneficiário era Eduardo Mendes. O que é isso? Ele perguntou, a voz saindo mais alta que pretendia. É exatamente o que parece. Juliana respondeu calmamente. Estou transferindo nossa casa para um sócio investidor. Eduardo Mendes? Quem diabos é Eduardo Mendes? O sorriso que apareceu no rosto de Juliana foi diferente de qualquer expressão que ele já havia visto nela. Frio, calculista, quase cruel. Você não o conhece? Que estranho. Pensei que já tivessem se encontrado. Heitor sentiu o mundo girar ao redor dele. Você conhece o advogado? O advogado? Juliana riu, um som que não tinha nada de divertido. É assim que chamam o Eduardo na rua? Que dramático. Eu o conheço há muito tempo, Heitor. Na verdade, foi através dele que descobri sobre suas aventuras noturnas. A revelação atingiu Heitor como um tiro. Do que você está falando? Do Motel Estrela, querido. Das suas saídas misteriosas. Da sua súbita obsessão pela janela da cozinha. Juliana se levantou e caminhou até a janela, apontando na direção da casa dos Pereira. Da sua apaixonite pela filha do mecânico. Heitor se levantou também, as pernas bambas. Como você soube? Eduardo tem olhos em toda a cidade. Quando ele mencionou que o marido de uma de suas clientes estava se envolvendo com a filha de um de seus devedores, foi fácil conectar os pontos. Juliana se virou para encará-lo. Você realmente achou que eu não notaria? 20 anos de casamento, Heitor. Eu te conheço melhor do que você imagina. Clientes? Heitor repetiu, tentando entender. Que clientes? O salão não é apenas um salão, querido. É uma, como posso dizer, plataforma de negócios. Eduardo ajuda algumas das minhas clientes com problemas financeiros, oferece empréstimos especiais, e eu ajudo ele a encontrar formas criativas de cobrança. A verdade caiu sobre Heitor como uma avalanche. Você está envolvida nisso. Nos agiotas, nas ameaças. Envolvida é uma palavra muito forte. Eu apenas facilito alguns contatos. Apresento pessoas que precisam de dinheiro a alguém que pode emprestar. O que acontece depois não é problema meu. E a Mariana? Você sabia o que ele ia fazer com ela? Juliana deu de ombros. As pessoas fazem escolhas. Os Pereira escolheram pedir dinheiro emprestado. Escolheram não pagar no prazo. Escolheram oferecer a filha como garantia. Eu não forcei ninguém a nada. Heitor sentiu uma raiva que nunca havia experimentado antes. Não era apenas traição. Era uma crueldade calculada que revelava uma pessoa que ele nunca havia conhecido de verdade. Você é monstruosa, ele disse, a voz tremendo de ira. Eu sou prática, Juliana corrigiu. E rica. Você acha que nossa vida confortável veio de onde? Do seu salário medíocre? Do meu salãozinho de bairro? Eduardo e eu somos sócios há 5 anos, Heitor. Esta casa, o carro, as férias, tudo financiado pelos nossos negócios em conjunto. Nossos negócios? Eu nunca soube de nada disso. Porque você nunca perguntou. Sempre foi conveniente para você acreditar que eu era apenas uma dona de salão bem-sucedida. Nunca questionou de onde vinha o dinheiro extra, nunca se interessou pelos detalhes. Juliana voltou a se sentar, cruzando as pernas com elegância. Aliás, tecnicamente você também é sócio. Seu nome está em todos os documentos. Se algum dia isso vier à tona, você vai ser tão culpado quanto eu. A armadilha se fechou ao redor de Heitor como uma rede. Ele estava implicado em crimes que nem sabia que existiam, casado com uma mulher que era praticamente uma criminosa, apaixonado por uma garota que estava sendo usada como peça num jogo sórdido de poder e dinheiro. O que vocês querem de mim? Ele perguntou, se deixando cair novamente na poltrona. Eduardo quer te conhecer pessoalmente, quer esclarecer algumas coisas sobre sua participação nos nossos negócios. Juliana consultou o relógio. Aliás, você tem um encontro com ele em 2 horas. Como você sabe disso? Porque fui eu quem sugeriu.
Eduardo estava inclinado a resolver o problema de forma mais definitiva. Eu convenci ele de que uma conversa seria mais produtiva. Heitor fechou os olhos, tentando organizar os pensamentos. E a Mariana? O que tem ela? Onde ela está? O que fizeram com ela? Juliana suspirou como se estivesse lidando com uma criança teimosa. A Mariana está bem, por enquanto. Eduardo é um homem de negócios, não um sádico. Ele só quer resolver a questão da dívida. Deixando ela pagar com o corpo, as pessoas pagam com o que têm. Alguns pagam com dinheiro, outros com propriedades, outros com serviços. Juliana fez uma pausa deliberada. A família Pereira escolheu essa forma de pagamento. Eles não escolheram nada. Foram forçados. Heitor, querido. Juliana se levantou novamente, caminhando até ele. Você está sendo muito ingênuo. Este mundo não funciona com base em romantismo e paixões súbitas. Funciona com base em poder e dinheiro. Eduardo tem os dois. A família Pereira não tem nenhum. Você... Ela fez uma pausa, estudando o rosto dele. Você tem alguma coisa que Eduardo quer. O quê? Sua cooperação, sua participação mais ativa nos negócios. E principalmente, Juliana sorriu daquele jeito frio novamente. Sua influência sobre a Mariana. Heitor não entendeu imediatamente. Que influência? A garota está apaixonada por você, Heitor. Eduardo percebeu isso. E uma mulher apaixonada é muito mais fácil de controlar do que uma mulher revoltada. Juliana se inclinou, aproximando o rosto do dele. Eduardo quer que você convença ela a aceitar a situação. Que você a faça entender que é melhor colaborar do que resistir. A proposta era tão abominável que Heitor precisou de alguns segundos para processar completamente o que estava sendo pedido. Vocês querem que eu a convença a se prostituir? Não seja dramático. Eduardo não é um cafetão vulgar. Ele tem clientes específicos, com necessidades específicas. Homens ricos, discretos, que pagam bem por companhia de qualidade. Juliana voltou a se sentar. A Mariana seria tratada como uma dama. Roupas caras, apartamento próprio, mesada generosa. Muito melhor do que a vida miserável que tem agora. E você acha que eu vou aceitar isso? Eu acho que você vai fazer o que for necessário para manter ela viva. Porque essa é a alternativa, Heitor. Ou ela aceita trabalhar para Eduardo voluntariamente, ou... Juliana não terminou a frase, mas o significado era claro. Heitor se levantou abruptamente, caminhando até a janela. A casa dos Pereira estava escura, sem movimento. Onde estaria Mariana neste momento? Estava com medo? Estava machucada? Estava pensando nele? Eu preciso vê-la, ele disse sem se virar. Isso pode ser arranjado, depois da sua conversa com Eduardo. E se eu me recusar a cooperar? Então você vai descobrir que é muito fácil implantar evidências de crimes que você não cometeu. E muito fácil fazer pessoas inconvenientes desaparecerem. A voz de Juliana manteve o tom casual, como se estivesse discutindo o cardápio do jantar. Eduardo é um homem muito criativo quando se trata de resolver problemas. Heitor se virou para encará-la. Quando você se tornou essa pessoa? Eu sempre fui essa pessoa, Heitor. Você que nunca prestou atenção suficiente para perceber. E naquele momento, olhando para a mulher com quem havia dividido a cama por 20 anos, Heitor percebeu que talvez nunca a tivesse conhecido de verdade. A Juliana que ele imaginava, fria mas inofensiva, distante mas fundamentalmente decente, nunca havia existido. Era uma ilusão que ele havia criado para justificar a própria acomodação. Às 8:30 da noite, Heitor estava dirigindo pelas ruas escuras de Curitiba, em direção ao Armazém São José. Havia considerado não comparecer, mas sabia que isso só tornaria as coisas piores para Mariana. Precisava vê-la, ter certeza de que estava bem, e talvez encontrar uma forma de tirá-la daquela situação. O armazém ficava numa área industrial da cidade, entre galpões abandonados e empresas de transporte. Era um prédio grande e mal iluminado, com várias docas de carga e descarga. Heitor estacionou o carro e caminhou até a entrada principal, onde foi recebido por um homem alto e musculoso que o revistou rapidamente antes de indicar o caminho. O interior do armazém havia sido parcialmente convertido num escritório improvisado. Havia mesas com computadores, arquivos metálicos e várias pessoas trabalhando mesmo àquela hora da noite. No fundo do espaço,
Atrás de uma divisória de vidro, estava Eduardo Mendes. O advogado era diferente do que Heitor havia imaginado. Não era um criminoso estereotipado, mas um homem bem vestido, de meia idade, com cabelos grisalhos e óculos de grau. Parecia mais um contador ou um advogado de verdade do que um agiota. Quando Heitor se aproximou, Eduardo se levantou e estendeu a mão com um sorriso cordial. Heitor, prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente. Juliana fala muito de você. Heitor apertou a mão oferecida, sentindo a firmeza do aperto. Onde está Mariana? Eduardo riu. Direto ao ponto. Eu gosto disso. Ela está segura, não se preocupe. Aliás, ela pediu para te dar isso. Ele estendeu um pequeno papel dobrado. Heitor o abriu e reconheceu imediatamente a letra de Mariana. Não acredite em tudo que disserem sobre mim. Confie apenas no que você sabe que é verdade. Ela é uma garota inteligente, Eduardo comentou sentando-se novamente. E muito leal. Qualidades raras ultimamente. O que você quer de mim? Sente-se, Heitor. Vamos conversar como homens civilizados. Relutantemente, Heitor se sentou na cadeira indicada. Eduardo se acomodou atrás da mesa, juntando as mãos sobre a superfície. Primeiro quero que você entenda que não sou o vilão desta história. Eduardo começou. Sou um empresário. Ofereço serviços financeiros para pessoas que não conseguem acessar o sistema bancário tradicional. Cobro juros altos, sim, mas assumo riscos que nenhum banco assumiria. Serviços financeiros? Heitor não conseguiu esconder o sarcasmo. Exatamente. A família Pereira precisava de dinheiro para pagar tratamento médico da avó. Nenhum banco emprestaria para um mecânico sem garantias sólidas. Eu emprestei. Eduardo abriu uma pasta e mostrou documentos. 50 mil reais, com prazo de 1 ano para pagamento. Heitor olhou os papéis. Pareciam legítimos, com assinaturas e carimbos oficiais. O problema, Eduardo continuou, é que eles pagaram apenas 3 parcelas. Quando tentei renegociar, o Sr. Osvaldo me ofereceu uma garantia alternativa. A filha. Não nos termos que você imagina. Mariana trabalharia para mim por 2 anos, em atividades administrativas, para quitar a dívida. Um emprego honesto, com salário justo. Heitor o encarou com ceticismo. E por que toda essa encenação? As ameaças, o medo? Por que Mariana se recusou? Disse que preferia que a família perdesse tudo a trabalhar para mim. Uma atitude nobre, mas impraticante. Eduardo se inclinou para a frente. Foi aí que sua esposa sugeriu uma solução mais criativa. Que solução? Que eu usasse você como intermediário. Juliana disse que Mariana havia se apaixonado por você e que talvez aceitasse a proposta se viesse de alguém em quem confia. A armadilha estava se fechando e Heitor começou a entender a real extensão da manipulação. Vocês planejaram tudo isso. O encontro comigo, a situação desesperadora, até mesmo... O primeiro encontro entre vocês foi genuíno. Eduardo o interrompeu. Mas desde então, sim, estamos facilitando as circunstâncias. Facilitando como? Eduardo sorriu. Heitor, você realmente achou que uma garota como Mariana se interessaria por um homem casado de 42 anos sem uma razão específica? As palavras atingiram Heitor como uma bofetada. Do que você está falando? Estou falando do fato de que instruí Mariana a se aproximar de você, a conquistá-lo, a fazê-lo se apaixonar por ela. Eduardo abriu outra pasta. E devo admitir que ela fez um trabalho excelente. O mundo de Heitor desabou. Tudo havia sido mentira. A paixão que ele acreditava ser recíproca, a conexão que pensava ter sentido, os momentos íntimos que considerava genuínos, tudo encenação. Ela estava seguindo ordens? Ele perguntou, a voz saindo rouca. Inicialmente sim, mas... Eduardo fez uma pausa dramática. Às vezes a ficção se torna realidade. E acredito que isso tenha acontecido no caso de vocês. Heitor não sabia mais em que acreditar. Onde ela está? Aqui, no quarto dos fundos. Quer vê-la? Sim. Eduardo se levantou e o conduziu por um corredor estreito até uma porta no final do armazém. Bateu 3 vezes antes de abrir. Mariana estava sentada numa cadeira simples, vestindo a mesma roupa da última vez que se viram. Quando viu Heitor, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ela não se levantou. Oi? Ela disse simplesmente.
Vocês têm 15 minutos, Eduardo anunciou antes de sair e fechar a porta. Heitor se aproximou lentamente, tentando ler a expressão no rosto dela. Você está bem? Fisicamente, sim. Mariana. Ele hesitou, não sabendo como fazer a pergunta. Tudo o que aconteceu entre nós era verdade? Ela o encarou por um longo momento antes de responder. Algumas coisas eram mentira. Outras se tornaram verdade. Uma lágrima desceu por sua bochecha. Eu não esperava me apaixonar por você de verdade. Então você se apaixonou? Sim. E foi isso que arruinou tudo. As palavras de Mariana ecoaram no pequeno quarto como um eco de tudo que Heitor sentia, mas não conseguia expressar. Ela havia se apaixonado de verdade, assim como ele. E isso havia complicado um jogo que deveria ser simples manipulação. Heitor se aproximou dela, ajoelhando-se ao lado da cadeira para ficar na altura dos olhos dela. O que você quer dizer com arruinou tudo? Ele perguntou, segurando as mãos dela entre as suas. Mariana olhou para a porta, certificando-se de que estavam sozinhos, antes de baixar a voz para um sussurro. Eduardo esperava que eu te seduzisse e depois te convencesse a aceitar a proposta dele. Que eu fizesse você acreditar que trabalhar para ele seria a melhor solução para todos nós. Ela pausou, os olhos brilhando com uma determinação que Heitor não havia visto antes. Mas eu me apaixonei por você de verdade. E quando você se apaixona de verdade por alguém, não consegue mais fingir. Mariana, deixa eu terminar. Ela o interrompeu, apertando as mãos dele. Nas últimas semanas, enquanto Eduardo achava que eu estava seguindo o plano dele, eu estava na verdade coletando informações, gravações, documentos, provas de tudo que ele e Juliana fazem. Heitor sentiu o coração acelerar. Que tipo de provas? Eduardo é mais do que um agiota, Heitor. Ele está envolvido em lavagem de dinheiro, fraude fiscal, extorsão. E Juliana não é apenas uma sócia passiva. Ela é responsável por uma rede de salões de beleza em 3 estados que funciona como fachada para os negócios ilegais dele. Mariana se inclinou para mais perto. Eu tenho tudo gravado. Conversas, reuniões, transferências de dinheiro. O suficiente para botar os dois na cadeia por muito tempo. A revelação atingiu Heitor como um raio. Como você conseguiu isso? Eduardo me subestimou. Achou que eu era apenas uma garota ingênua e desesperada. Não percebeu que eu tenho trabalhado como diarista há anos e que aprendi a ser invisível nos lugares onde limpo. Um sorriso triste apareceu em seu rosto. As pessoas falam de tudo na frente da faxineira como se ela fosse um móvel. E onde estão essas provas? Em segurança. Escondidas num lugar que só eu sei. Mariana se levantou da cadeira caminhando até a pequena janela do quarto. Mas Eduardo está começando a desconfiar. Por isso ele marcou esse encontro hoje. Ele quer te usar para me pressionar a aceitar a proposta. E se você não aceitar? Ele disse que vai fazer minha família desaparecer. E depois vai fazer você desaparecer também. Mariana se virou para encará-lo. Mas eu tenho um plano. Antes que Heitor pudesse perguntar qual era o plano, a porta se abriu e Eduardo entrou, seguido por 2 homens que Heitor não havia visto antes. O ambiente mudou instantaneamente, a tensão crescendo como eletricidade no ar. Tempo esgotado. Eduardo anunciou com um sorriso que não chegava aos olhos. Espero que tenham tido uma conversa produtiva. Precisamos de mais tempo, Heitor disse, se colocando instintivamente entre Eduardo e Mariana. Tempo é uma mercadoria muito cara, meu amigo. E vocês já consumiram mais do que podiam pagar. Eduardo fez um gesto para os homens, que se posicionaram bloqueando a saída. Mariana, querida, espero que tenha explicado a situação para o Heitor. Expliquei sim, Mariana respondeu, a voz surpreendentemente calma. Expliquei que você é um criminoso, um extorsor, e que planeja me usar como prostituta para quitar uma dívida que você mesmo inflacionou propositalmente. O sorriso desapareceu do rosto de Eduardo. Cuidado com as palavras, menina. Você não está em posição de fazer acusações. Não? Mariana riu, um som que não tinha nada de divertido. Então talvez você devesse ouvir isso. Ela tirou do bolso um pequeno gravador digital e apertou o play. A voz de Eduardo ecoou no quarto, clara e inconfundível. As garotas que trabalham para mim não são exatamente funcionárias administrativas, se é que você me entende. Elas prestam serviços especiais para uma clientela muito específica. Homens ricos que valorizam a discrição.
Eduardo avançou para Mariana, mas Heitor se interpôs. Não encosta nela. Você não tem ideia de onde está se metendo. Eduardo rosnou, fazendo um sinal para os homens se aproximarem. Na verdade, eu tenho, Mariana disse, levantando a voz. E você também deveria saber que essa gravação é apenas uma de muitas. E que se alguma coisa acontecer comigo ou com o Heitor, todas elas vão parar nas mãos da Polícia Federal. Eduardo parou, os olhos estreitando. Você está blefando. Estou. Quer apostar a sua liberdade nisso? Mariana deu um passo à frente, enfrentando-o sem medo. Eu sei sobre os 300 mil reais que você lavou através do salão da Juliana no mês passado. Sei sobre o esquema de notas fiscais frias. Sei sobre os políticos que recebem propina para fechar os olhos para seus negócios. A cor do rosto de Eduardo mudou, passando de irritação para algo próximo ao pânico. Onde você conseguiu essas informações? Você me ensinou que informação é poder, então eu decidi me informar muito bem sobre você. Mariana cruzou os braços. A questão agora é, você quer negociar ou prefere que eu entregue tudo para as autoridades? Heitor observou a transformação de Mariana com uma mistura de admiração e espanto. Esta não era a garota frágil e submissa que ele pensava estar protegendo. Era uma mulher forte, inteligente, que havia passado semanas planejando sua própria libertação. Eduardo ficou em silêncio por um longo momento, pesando suas opções. Finalmente, fez um gesto para os homens recuarem. O que você quer? Ele perguntou. Primeiro, a dívida da minha família fica quitada. Você vai assinar um documento declarando que não deve mais nada aos Pereira. Mariana falou com a autoridade de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Segundo, você vai se afastar de mim e da minha família permanentemente. E em troca? Em troca, eu não entrego as gravações para a polícia. Por enquanto. Por enquanto, Eduardo repetiu. Isso mesmo. Porque se algum dia, por qualquer motivo, alguma coisa acontecer comigo ou com alguém da minha família, as gravações vão aparecer automaticamente. Eu organizei tudo de forma que, se eu não fizer check-in em determinados lugares em determinados horários, o material vai direto para a imprensa e para a Polícia Federal. Eduardo olhou para Heitor, depois de volta para Mariana. E ele? Qual o papel do marido infiel nessa história toda? O papel dele, Mariana disse, caminhando até Heitor e pegando sua mão, é escolher se quer continuar vivendo uma vida baseada em mentiras ou se quer recomeçar do zero comigo. Heitor sentiu todas as peças do quebra-cabeça se encaixando. Mariana havia transformado uma situação onde era vítima numa onde estava no controle. Havia usado a própria vulnerabilidade como arma, a aparente submissão como disfarce para coletar as informações que precisava para se libertar. Eu escolho você, ele disse sem hesitar. Escolho recomeçar. Eduardo riu amargamente. Vocês acham que é tão simples assim? Que podem simplesmente ir embora e viver felizes para sempre? Não, Mariana respondeu. Sei que vai ser difícil. Sei que vamos ter que deixar Curitiba, começar do zero em outro lugar. Sei que Heitor vai ter que se divorciar e provavelmente perder tudo que construiu aqui. Ela olhou para Heitor. Mas às vezes a liberdade custa tudo que você tem. Heitor apertou a mão dela. 20 anos de casamento, uma vida inteira de segurança e previsibilidade, uma carreira estável. Tudo isso pesava na balança contra a possibilidade de uma vida verdadeira ao lado de uma mulher que o fazia sentir realmente vivo pela primeira vez. Eu aceito, ele disse. Aceito pagar esse preço. Eduardo observou os dois por um momento, depois suspirou em derrota. Muito bem, vocês venceram esta rodada, mas lembrem-se, o mundo é pequeno e eu tenho boa memória. E eu tenho evidências suficientes para te botar na cadeia pelos próximos 20 anos. Mariana retrucou. Então sugiro que você tenha uma memória muito seletiva daqui para frente. 2 horas depois, Heitor estava parado na porta de seu apartamento, uma mala pequena na mão e um documento de divórcio rascunhado numa folha de papel. Juliana estava sentada no sofá da sala, a expressão fria como sempre, mas havia algo diferente nos olhos dela. Talvez medo, talvez respeito. Então é isso? Ela perguntou. 20 anos jogados fora por uma paixonite de meia-idade? 20 anos de mentiras jogados fora por uma chance de honestidade. Heitor corrigiu. Você me enganou, Juliana. Sobre quem você era, sobre como vivia, sobre tudo.
E você acha que ela não te enganou também? Você sabe que ela estava seguindo ordens do Eduardo no início. Sei. E também sei que ela mudou de lado quando se apaixonou de verdade. Quando teve que escolher entre a segurança e o amor, ela escolheu o amor. Heitor se dirigiu à porta, coisa que eu deveria ter feito há muito tempo. Heitor, Juliana o chamou quando ele já estava saindo. Você tem certeza de que vale a pena perder tudo por alguém que você mal conhece? Ele parou na soleira, pensando na pergunta. Depois se virou para olhá-la uma última vez. Juliana, eu vivi 20 anos te conhecendo e não sabia quem você era de verdade. Conheci Mariana há algumas semanas e ela teve a coragem de me mostrar até os lados mais sombrios dela. Então sim, vale a pena. Mariana estava esperando na esquina, uma mochila pequena às costas e um sorriso nervoso no rosto. Quando viu Heitor se aproximando, seus olhos se encheram de lágrimas de alívio. Você veio, ela disse. Eu prometi que viria. Eles se abraçaram no meio da calçada, sob a luz amarelada dos postes, conscientes de que estavam começando algo completamente novo e incerto. No bolso de Heitor estava o número de telefone de um advogado que Mariana havia recomendado, alguém especializado em proteção de testemunhas. Nas próximas semanas, eles teriam que colaborar com as autoridades, testemunhar contra Eduardo e Juliana, reconstruir suas vidas do zero. Para onde vamos? Heitor perguntou. Tenho uma prima em Florianópolis que pode nos hospedar por alguns dias, Mariana respondeu. Depois disso, não sei. Podemos ir para qualquer lugar. Eles caminharam até o carro de Heitor. Mas antes de entrar, Mariana parou e o encarou. Heitor, preciso que você saiba de uma coisa, ela disse. Tudo que senti por você foi real. Mesmo quando estava seguindo as ordens do Eduardo, mesmo quando estava tentando te manipular, havia uma parte de mim que se conectou com você de verdade. Eu sei, ele respondeu tocando o rosto dela suavemente. E você precisa saber que eu te escolho todos os dias. Não apenas hoje, não apenas porque estou fugindo de uma vida que não quero mais. Eu te escolho porque você me fez lembrar que é possível sentir algo verdadeiro. Eles se beijaram ali, na rua escura de um bairro que estavam deixando para trás, e havia algo diferente naquele beijo. Não era a urgência desesperada dos encontros anteriores, nem a paixão proibida dos momentos escondidos. Era a promessa de um futuro incerto, mas genuíno. Entraram no carro e começaram a dirigir pelas ruas vazias de Curitiba. Heitor não sabia o que os esperava. Provavelmente meses difíceis, reconstrução completa de suas vidas, a pressão de testemunhar contra pessoas perigosas. Mas pela primeira vez em muito tempo, o futuro incerto parecia melhor que um presente garantido. Você se arrepende? Mariana perguntou quando já estavam na estrada, as luzes da cidade diminuindo no retrovisor. De quê? De ter desistido de tudo. Da sua vida estável, da sua segurança. Heitor olhou para ela no banco do passageiro, os cabelos soltos dançando com o vento da janela entreaberta, os olhos brilhando com uma mistura de medo e esperança. Esta era a mulher que havia arriscado tudo para se libertar, que havia transformado sua própria vulnerabilidade em força, que havia escolhido o amor, mesmo sabendo que ele custaria caro. Mariana, ele disse, estendendo a mão para tocar a dela. Eu passei 42 anos vivendo com segurança e previsibilidade. E foram os anos mais vazios da minha vida. Essas últimas semanas contigo, mesmo com todo o perigo e toda a incerteza, foram mais reais que todos os outros anos juntos. Ela entrelaçou os dedos nos dele. E agora? Agora a gente descobre juntos como é viver de verdade. Eles dirigiram pela noite adentro, dois fugitivos de suas próprias vidas, carregando apenas o essencial e uma promessa de que, não importa o que viesse pela frente, enfrentariam juntos. Atrás deles ficavam as mentiras, as manipulações, as vidas construídas sobre bases falsas. À frente estava o desconhecido, assustador e libertador ao mesmo tempo. Quando o sol nasceu, eles estavam numa estrada secundária próxima ao litoral, o mar se estendendo infinito no horizonte. Pararam numa lanchonete simples à beira da estrada para tomar café e planejar os próximos passos. Sabe o que mais me impressiona em você? Heitor disse, observando Mariana mexer açúcar no café. O quê? Você transformou a situação mais impossível numa oportunidade de recomeçar.
Estava sendo forçada a uma vida que não queria e conseguiu virar o jogo completamente. Mariana sorriu, e pela primeira vez desde que se conheceram, era um sorriso completamente livre, sem sombras de medo ou preocupação. Aprendi que às vezes você precisa aceitar que perdeu tudo para descobrir o que realmente importa. E o que realmente importa? Liberdade, verdade. E ela estendeu a mão sobre a mesa. Alguém que te ame pelo que você realmente é, não pelo que pode fazer por ele. Heitor apertou a mão dela, sentindo o peso simbólico da aliança de casamento que havia tirado durante a viagem. Duas vidas que se cruzaram no momento exato em que ambas precisavam de mudança. Duas pessoas que descobriram que o amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. 3 meses depois, numa pequena cidade costeira de Santa Catarina, Heitor abriu uma pequena consultoria de administração, enquanto Mariana começou a trabalhar numa escola local. Eram vidas simples, modestas, muito diferentes do que qualquer um dos dois havia imaginado para si. Mas eram vidas verdadeiras, construídas sobre escolhas conscientes e amor genuíno. E todas as noites, quando se deitavam na casa pequena que alugaram a 2 quadras da praia, eles sabiam que haviam feito a escolha certa. Haviam trocado a segurança pela liberdade, as aparências pela verdade, a acomodação pela paixão. O preço havia sido alto, mas a recompensa era inestimável. 2 pessoas que finalmente tinham encontrado onde pertenciam, uma nos braços do outro, livres para amar sem medo, sem mentiras, sem limites. E quando Mariana adormecia aninhada contra o peito de Heitor, ouvindo o som das ondas pela janela aberta, ela sabia que todas as batalhas, todos os riscos, toda a coragem que precisou encontrar, tinham valido a pena. Porque às vezes é preciso perder tudo para descobrir que o que você realmente precisava estava bem na sua frente, esperando apenas que você fosse corajoso o suficiente para escolher o amor.